partir deste momento, vamos saber de 42 curiosidades sobre a vida do grande ator Marlon Brando. Brando nasceu no dia 3 de abril de 1924, na cidade de Omaha, no estado de Nebraska, Estados Unidos. Seu apelido era Bud. Sua mãe se chamava Dorothy Julia, conhecida como Dodge, nascida em 1897 e falecida em 1954. Sofria de alcoolismo. Tinha sido atriz e até atuado no teatro com Henry Fonda, porém era bem frustrada, embora fosse à frente do seu tempo. Fumava, usava calças e dirigia carros. O alcoolismo, porém, era sua doença constante, que abalava toda a família. Brando escreveu em sua autobiografia intitulada As Canções que Minha Mãe Me Ensinou, que ela bebia porque preferia ficar bêbada a cuidar de nós, sua família. Na realidade, Marlon Brando e o seu pai, o senhor Marlon Brando, que era um fabricante de pesticidas e alimentos químicos, nascido em 1895 e falecido em 1965, nunca se deram bem. Disse Marlon: eu era seu homônimo, porém não havia nada que ele fizesse que me interessasse. Além de tudo, ele não me incentivava. Pelo contrário, dizia que nada do que eu fizesse faria sucesso. Acho que o papai perdeu a aposta. Seus principais ídolos do cinema eram os atores John Barrymore e Spencer Tracy. Porém, Brando considerava Fredric March o maior ator de todos os tempos. Era o seu maior ídolo. Estudou com Stella Adler e ajudou a tornar o sistema de atuação Stanislavski conhecido. Com Stella, o ator aprendeu as técnicas que usaria durante toda a sua vida. O método incentivava o realismo na atuação baseada em sentimentos íntimos. Fez oficina para seu primeiro filme The Man, conhecido no Brasil como Espíritos Indômitos, lançado em 1950. Fez questão de passar um tempo morando em um hospital de veteranos e usar cadeira de rodas. Isso era uma forma de aplicar o método Stanislavski. O único filme que dirigiu foi One-Eyed Jacks, conhecido no Brasil como A Face Oculta, lançado em 1961. Na época, foi considerado um filme ruim, pois o western tem cenas filmadas na praia. Porém, hoje em dia é cultuado pelos seus fãs. Brando sempre recebeu o melhor salário de todos os filmes em que atuou, mesmo quando não era o ator principal. No filme Superman, trabalhando apenas 13 dias, Brando bateu o recorde, recebendo $3.700.000, como também recebeu o percentual de 11,75% do lucro bruto do filme. Tinha problemas ou então não se esforçava para memorizar suas falas. Costumava usar papéis que eram espalhados em todo o set, inclusive nas gavetas do filme O Poderoso Chefão em 1972, ou na fralda do bebê de Superman em 1978, ou ainda em qualquer outro lugar disponível. Marlon Brando disse que quando atuou no filme Uma Rua Chamada Pecado, afirma em sua autobiografia que se sentia atraído pela atriz Vivien Leigh, mas não conseguiu seduzi-la porque ela era casada com o ator Laurence Olivier e ele o admirava muito. No entanto, um livro que narra a história de Vivien Leigh diz que a atriz e Brando tiveram um caso, e mais, que ela era viciada em sexo, inclusive com pessoas estranhas fora do casamento. Seu marido, o ator Laurence Olivier, sabia, mas não dava importância a este fato. Brando tornou-se amigo da atriz Elizabeth Taylor durante as filmagens do filme intitulado Reflections in a Golden Eye, conhecido no Brasil como Os Pecados de Todos Nós, lançado em 1967. Constantemente visitava Liz Taylor e Richard Burton em sua casa. Segundo Burton,
Marlon Brando seria um melhor ator se atuasse no cinema mudo, pois sua voz tinha um tom muito baixo. Tinha apenas 46 anos de idade quando atuou no famoso filme O Poderoso Chefão, em 1972. Nesta imagem, vemos a transformação do ator. Vivia sempre acima do peso, pois gostava de comer compulsivamente. O ator procurava emagrecer antes de participar dos seus filmes, mas, durante os períodos em que não atuava, aproveitava para comer bastante. Em 1955, ganhou seu primeiro Oscar de melhor ator principal no filme intitulado On the Waterfront, conhecido no Brasil como Sindicato de Ladrões. Em 1973, ganhou seu segundo Oscar por interpretar Don Vito Corleone no filme O Poderoso Chefão. No entanto, o ator negou-se a fazer as continuações deste filme, mesmo sendo oferecidas quantias absurdas. Quando venceu, em 1973, o Oscar pelo filme O Poderoso Chefão, onde fez sua eterna interpretação de Don Vito Corleone, que rendeu ao personagem o título de o maior vilão da história do cinema, Brandon se recusou a receber o prêmio e enviou uma representante dos povos indígenas para fazer um discurso em seu nome, protestando contra a forma como os Estados Unidos e Hollywood discriminavam os nativos americanos. Bette Davis era uma admiradora de Marlon Brando. Foi Bette quem entregou a Brando o seu primeiro Oscar de melhor ator em 1955 e disse na época que eles tinham muito em comum, inclusive o fato de fazer muitos inimigos, além do perfeccionismo claro. Brandon tinha uma grande amizade com o ator Wally Cox. Muitos comentavam que os atores tinham um caso. Brandon chegou a afirmar que, se Wally tivesse sido uma mulher, eu teria me casado com ele e seríamos felizes para sempre. Brandon também foi amigo por toda a sua vida do ator Christian Marquand, tanto que o nome do seu filho foi em homenagem a ele. Brandon e James Dean supostamente teriam sido namorados. Isso é o que afirma o livro James Dean, Tomorrow Never Comes, de Darwin Porter e Danforth Prince. No mesmo, comenta-se que Brando afirmou que o olhar de Dean o fazia queimar por dentro. O ator, no entanto, negou qualquer relação íntima com o jovem James Dean. Porém, o astro que morreu tão jovem parece de fato ter tido uma paixão pelo já famoso Marlon Brando. Brandon descreve James Dean em sua autobiografia como sendo seu perseguidor e imitador. Em 1976, falou tranquilamente sobre sua homossexualidade. Disse o ator: como uma grande quantidade de homens, eu também tive experiências homossexuais e não tenho vergonha. Nunca prestei muita atenção e não me incomodei com o que as pessoas pensam sobre mim. Em seu livro As Canções que Minha Mãe Me Ensinou, o ator assumiu que teve um romance com Marilyn Monroe. Brandon conta que a conheceu em uma festa onde ela estava tocando piano. Depois disto, os dois permaneceram se encontrando até o final da vida dela. Sobre James Dean e Marilyn Monroe, Brandon disse: eu sei que pode ser difícil para um filho problemático como James Dean ter que conviver com a fama súbita. Eu vi isso acontecer com Marilyn Monroe e eu também sabia disso por minha própria experiência. Disse ainda que ao tentar me copiar, acho que Jimmy estava apenas tentando lidar com essas inseguranças, mas eu disse a ele que era um erro, eu não era um bom exemplo. Foi casado 3 vezes, com Anna Cashfay, de 1957 a 1959, com Movita Castaneda, de 1960 a 1962, e Tarita Terrifier, de 1962 a 1972.
além de ter um relacionamento duradouro com sua governanta Maria Cristina Ruiz. Na realidade, teve um total de 11 filhos reconhecidos, 4 deles adotados. Porém, ninguém sabe a quantidade correta de filhos do ator. O ator era um amigo de longa data do artista Michael Jackson e fazia visitas regulares ao rancho Neverland, descansando lá por semanas a fio. Brandon também participou dos shows de celebração do 30º aniversário da carreira solo do cantor em 2001 e estrelou em seu videoclipe de 13 minutos de duração You Rock My World no mesmo ano. Seu filho Christian Brandon foi preso por assassinar o namorado da sua meia-irmã Cheyenne. Sua defesa afirmou que o namorado batia constantemente nela e o irmão não aguentou. Cheyenne cometeu suicídio em 1995, aos 25 anos, e Christian faleceu em 2008, aos 49 anos de idade, de pneumonia. Brandon foi um dos 3 atores citados como uma das 100 pessoas mais importantes do século pela revista Time, ao lado de Marilyn Monroe e Charles Chaplin. O biógrafo David Thompson relatou: muitas pessoas que trabalharam com Brandon com as melhores intenções partiram em desespero dizendo que ele era uma criança mimada. Tudo tinha que ser feito à sua maneira e sempre justificaria depois, contando uma grande história sobre como ele teria sido injustiçado. David disse: acho que o seu comportamento se encaixa no padrão psicológico de que ele era sempre um garoto incompreendido e injustiçado. Brandon conheceu a atriz e dançarina Nisei Reiko Sato no início dos anos 50, em 1954. Dorothy Kilgallen relatou que eles eram iguais. Embora o relacionamento tenha esfriado, eles permaneceram amigos pelo resto da vida de Sato, com ela dividindo seu tempo entre Los Angeles e as ilhas Tetiaroa em seus últimos anos. Brandon conheceu a atriz Rita Moreno em 1954, começando seu caso de amor tórrido. Rita revelou em suas memórias que quando engravidou de Brandon, ele organizou um aborto. Depois de um aborto frustrado, ela tentou cometer suicídio por overdose de suas pílulas para dormir. Anos depois de terem terminado, Rita representou seu par romântico no filme A Noite do Dia Seguinte. O neto de Brandon, Tuck Brandon, nascido em 1990 e filho de Cheyenne Brandon, é modelo. Seus numerosos netos também incluem Michael Brandon, nascido em 1988, filho de Christian Brandon, Prudence Brandon e Shane Brandon, filhos de Michael Brandon, os 3 filhos de Tyrone Brandon, assim como os filhos de Rebecca Brandon, entre outros. Também se interessou por algumas inovações em seus últimos anos. Brandon tem várias patentes emitidas em seu nome no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, todas envolvendo o método de tensionamento de peles de tambor, de junho de 2002 a novembro de 2004. Em 2004, Brandon gravou faixas de voz para a personagem Sra. Sauer no inédito filme de animação Big Bug Man. Este foi seu último papel e seu único papel como personagem feminina. Brandon viveu em sua ilha situada na costa do Pacífico até sua morte. Hoje em dia, a ilha é um hotel de luxo chamado The Brandon Hotel, umas vilas dotadas com energia solar que ele e seus parentes construíram na remota Tetiaroa, o refúgio pessoal do mito. O ator era um operador de rádio amador ativo, com os sinais de chamada para comunicação enquanto estava na ilha. Foi listado nos registros da Comissão Federal de Comunicações como Martin Brando, para preservar sua privacidade. Marlon Brando defendia o povo judeu e era conhecido como um fervoroso defensor do Estado de Israel. O filme The Score, conhecido no Brasil como A Cartada Final, lançado no dia 9 de julho de 2001,
alcançou uma receita de 113 milhões de dólares. Foi neste filme que Marlon Brando fez a última atuação de sua carreira no cinema. A sua estrela na calçada da fama está localizada no número 1765 da rua conhecida como Vine Street, em Hollywood. Tinha vários problemas de saúde: obesidade, fibrose pulmonar, diabetes, insuficiência cardíaca, fígado aumentado e câncer. Faleceu no dia 1º de julho de 2004, aos 80 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória no Centro Médico Ronald Reagan, localizado no Hospital da Universidade Federal da Califórnia, na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia. Tinha 1,75 m de altura. Manteve-se ativo durante 60 anos, desde 1944 a 2004. Deixo aqui a minha mais sincera homenagem a este grande homem e ator. Falar de Brando é falar de um divisor de águas na história do cinema, pois existe o antes e o depois de Brando. Todas as estrelas do cinema posteriores se inspiraram nele. Tanto é que Brando não atuava, não interpretava o personagem, pois ele era o próprio personagem. Mais de 14 anos após sua morte, Brando continua sendo sinônimo de coragem, determinação, empenho, beleza e aparência privilegiada, assim como um dos maiores talentos da história do cinema mundial. Isso sim, um talento forjado na dor de uma infância dura que resistiu ao desapego e abusos de seus pais alcoólatras. Sobre seu ator em Ted Chiara costumava dizer: "Minha mente se tranquiliza quando me imagino ali à noite, pois naquele pequeno cantinho do mundo era onde Brando encontrava a força indômita da natureza, que o fazia também encontrar e sentir profundamente uma imensa tranquilidade, assim como sua paz interior, sua paz espiritual." Pessoal, faço um apelo a todos os amigos que gostam e são inscritos no canal, para que cada um tente conseguir pelo menos mais um inscrito, para que eu possa continuar este trabalho. Hoje, o que mais gosto de fazer é levar algo de bom a todos e deixar este trabalho para que gerações de ontem, de hoje e futuras possam ter a felicidade de rever e conhecer detalhes sobre estas maravilhosas séries, filmes e artistas que tanto nos fizeram felizes. Não vou desistir, conto com a ajuda de todos. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Amém. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.